Que atitude comum tem esses dois filhos do Evangelho de hoje? Pense. Porque um, diante do convite para trabalhar, diz que não ia, mas depois foi. O outro diz que ia e não foi. Quem consegue pensar numa moeda comum entre os dois? Quem respondeu vontade própria, acertou. Então, o que disse que não ia, disse que não ia porque não queria fazer aquilo que estava sendo proposto. Porque sua vontade ia em outro sentido, mas depois caiu em si. O que em si é muito bom. Feliz do homem que se arrepende dos seus maus atos. Nós vimos na primeira leitura os efeitos do arrependimento. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Na outra situação, o filho disse que ia, mas não foi. E de novo, o que gritou nele? A vontade própria. E o que vem a ser remédio para essa vontade própria? A virtude da humildade, que é o tema da segunda leitura de hoje. Eu vou falar sobre humildade, porque quem quer fazer a vontade de Deus, sendo santo, porque essa é a vontade de Deus nas nossas vidas, que nós sejamos santos. Esse vai ter que ser humilde. Vejam que o mundo competitivo enxerga a pessoa humilde como uma pessoa boba, o otário. É aquela pessoa que é menos do que os outros. Na nossa fé, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Palavras de Santo Tomás de Aquino. E essa virtude vem a ser, então, o quê? A resposta a duas perguntas. Quem sou eu e quem é Deus? Porque é essa virtude que vai me mostrar o meu lugar. Respondendo essas duas perguntas. Então, muito cuidado, porque humildade não tem nada a ver com autodepreciação. Nada a ver com autodepreciação, que é quando a gente começa a falar mal de si mesmo. Inclusive, muitas vezes, num arroubo de falsa humildade. Porque a humildade é uma virtude que se esconde de si mesma. Então, se eu começo a falar mal de mim, não, eu não sei fazer nada certo, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, e no fundo,
eu estou falando isso para parecer humilde, então a minha intenção corrompeu meu ato. Eu já falei aqui e repito, todo ato na moral católica tem que ser bom no seu objeto e tem que ser bom no seu fim também. Então, se eu falo alguma coisa para aparecer, para me exaltar, então eu tenho por trás o que? A soberba, que é o oposto da humildade. E aí a gente vê vários episódios, né? Nas empresas, às vezes pessoas que querem aparecer, não, eu não vou usar o carro oficial. Às vezes a pessoa fala isso não porque ela quer mostrar um padrão diferente, senão que ela quer parecer melhor do que as outras pessoas que usavam, por exemplo, o carro oficial. Então, cuidado porque, mais uma vez, nós precisamos sempre ver com que objetivo estamos agindo. Então, na humildade, a pessoa humilde reconhece as virtudes que tem. Por quê? Elas vêm de Deus, e tudo que vem de Deus deve frutificar em nós. Mas eu não reconheço para os outros. Eu identifico isso em mim, sei que não sou merecedor disso, louvo e agradeço a Deus o voto de confiança, e é a partir do reconhecimento dessa virtude que eu vou procurar colocá-la maximamente a serviço dos irmãos. É assim que funciona. Então, se você for elogiado por alguém em alguma coisa que você faz bem, cuidado para não cair nessa falsa humildade. Digamos, você cozinha bem. Todo mundo fala isso sempre. Aí você fala, não, cozinho bem não. Bondade sua. Não é verdadeiro isso. Se você mesmo gosta da comida que você faz... Agora, diferente é você se achar a melhor cozinheira, o melhor cozinheiro, ninguém cozinha melhor do que eu. Então, como é que a gente procede nessa hora? Nossa, você cozinha muito bem. Louvado seja Deus pelos dons que Ele nos dá. Fico feliz que você tenha gostado. Quando a gente vai para a cozinha, é justamente querendo agradar os nossos convivas. Pronto, você remete para Deus. Você mostra qual é o motor dos seus atos, que é a caridade. E assim a gente edifica os demais. Interiormente, sempre falando, Senhor, obrigado. Esse elogio não é para mim, é para ti. Eu sei que tudo que tenho vem de ti. Vocês concordam que tem pessoas que são um desastre na cozinha? A criatura não consegue fazer um café, não sabe fritar um ovo, queima, é um desastre. Então, esse desastre podia ser eu, podia ser você ou não. E aí, se eu estou em outra condição, então, louvado seja Deus por isso. Agora,
vamos entender que toda virtude está orientada para o serviço do povo de Deus. É virtuoso servir. Agora, às vezes a gente vai ver pessoas, por exemplo, que cozinham bem, mas só para a sua família, só meu círculozinho aqui, ou só para mim, o que é pior. Procure colocar essa virtude, por exemplo, a serviço dos outros. Sobretudo se você não gosta, você acha que cozinhar para os outros dá trabalho, vá para o sacrifício. Porque o que é próprio do santo é mortificar a vontade própria. E sempre no polo oposto da vontade própria. Minha vontade própria manda ir por aqui, eu vou por lá. Portanto, na humildade, eu remeto tudo a Deus, por causa daquela palavra que diz em 1 Coríntios 4:7, o que tendes que não haveis recebido. Então, tudo vem de Deus. Cuidado, porque tem gente que acha que tem alguma coisa sua. Eu venci na vida porque desde pequeno eu sou esforçado, eu estudo. Cara, você poderia ter nascido no interior da África. Acorda, criatura. Você poderia ter nascido com um problema mental. Então, tudo é Deus. Que inclusive com a sua graça lhe convidava a estudar, a jogar menos futebol que os outros. Agora aí a pessoa chega no topo da carreira, ela vai viver para si. Tudo é para mim. Eu mereço. A pessoa que fala eu mereço, coitada. Eu mereço desfrutar do meu suor, do meu trabalho, do meu esforço. Claro, sim, você vai desfrutar do seu suor, do seu esforço, mas feliz daquele que consegue enxergar, que foi elevado, que só chegou aí por Deus. E o que Deus quer com isso? Feliz daquele que começa a compartilhar com os outros, que faz o seu talento dar frutos. Hoje é triste a gente ver uma classe empresarial que quer ficar cada vez mais rica, que só vai pesquisar uma maneira de produzir os seus produtos com menos poluição ambiental, se houver uma multa do governo. Só vai se preocupar em botar no mercado um produto mais barato se a concorrência encostar. Não pensa simplesmente no bem do outro, sempre pensa no lucro máximo. Eu quero abrir uma segunda filial, uma terceira, uma quarta. Vale a pena depois vocês darem uma olhada, sobretudo quem é empresário, num tema intitulado Economia de Comunhão, trabalhado pelo movimento Focolare, que traz outra noção de investimento do lucro, de como aplicar esse dinheiro que o empresário vai ganhando. Isso é para citar um exemplo. Na humildade, caríssimos, nós reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos também os nossos limites. Então eu reconheço virtudes, fraquezas e limites. Nós temos uma santa na igreja que é doutora, Santa Teresa d'Ávila, que
fala muito dessa virtude da humildade. E a humildade está numa chave de autoconhecimento em Santa Teresa d'Ávila. Porque ela atribui uma grande importância ao conhecimento de si mesmo para o progresso espiritual. Para ela, o referencial comparativo é sempre o Senhor. Mais uma vez, o que é essencial na virtude da humildade. Quem é Deus? Quem sou eu? Ela confronta a grandiosidade de Deus com a pequenez individual. E assim, ela destaca os seguintes atributos da pessoa humilde. Primeiro, é desapegada de si mesmo, do corpo, da saúde e do medo da morte. Hoje em dia, nós vemos o contrário. A idolatria do corpo. Mulheres em especial, mas os homens também. Os homens em número crescente até. Escravas da chamada ditadura da beleza. Leiam o livro de Augusto Cury, que tem esse título, que fala disso. Hoje a gente vê as adolescentes ficando anoréxicas, bulímicas. Anorexia e bulimia são doenças que estão relacionadas com o medo de engordar. Estão relacionadas a um padrão estético de corpo. E elas estão morrendo por causa disso. Então, nós temos que cuidar da saúde, claro, mas cuidado com os excessos. E ela fala isso em especial para os religiosos. É mau sinal quando o religioso é excessivamente preocupado com a saúde. E o medo da morte, várias vezes eu já denunciei aqui como um problema de fé. Não cabe, em absoluto, na vida de um católico, o medo da morte. Se nós acreditamos que a morte é lucro, se nós acreditamos que a vida eterna é melhor do que esta vida, então, se a pessoa tem medo da morte, essa fé está defeituosa. Está faltando algum elemento aí. Ou a pessoa não tem 100% de certeza de que a alma continua depois desta vida, ou não tem 100% de certeza de que o porvir é melhor do que aqui, ou, às vezes, não está segura se está a caminho do céu. E, às vezes, até com razão, porque vive no pecado. Aí tem que temer a morte mesmo. Porque essa morte de quem está no pecado significa o fim. Significa cair no inferno e não sair de lá nunca mais. Então, esse medo da morte eterna é legítimo. Porque é ele que deve nos levar a acertar as nossas contas com Deus. Embora, eu sempre digo, que muito mais deve nos mover o desejo do céu do que o medo do inferno. Embora o medo do inferno valha para me converter, claro. Continua Santa Teresa. O humilde compreende que é o pior de todos, beneficiando e fazendo crescer os outros. Isso implica em ser obediente às necessidades, pedidos e limitações das outras pessoas. Então, o humilde não murmura,
Ele vê nas necessidades dos outros, nos pedidos dos outros, não uma chatice, senão uma oportunidade de servir, uma oportunidade de crescer. Humilde, duvida das próprias virtudes, não vê a própria humildade e não acredita quando os outros lhe apontam esta virtude. O humilde sabe quem é e onde deveria estar. Reconhece a humildade do Senhor e o que Ele fez por nós. Com isso, vê o quanto está distante do modelo proposto pelo Mestre. Assim, a humildade funciona como uma proteção contra as tentações. É pouca humildade olhar as faltas alheias e não reconhecer as próprias. O valor na pós-modernidade é justamente o contrário de tudo isso. O que importa hoje é expor a própria imagem. Os bombados, sarados, que gostam de se exibir, andar na pontinha do pé. A mulherada também. Que vergonha ver como determinadas mulheres vão aí para as academias. Os homens estão no mesmo patamar. Só roupas coladas, tudo exaltando o corpo. Isso não é de Deus. Agora, o pior é que essas pessoas acham o seguinte: não, esse padre é xiita, ele, coitado, tem a cabecinha lá no século passado. Elas estão certas. Que humildade tem? Nenhuma, zero. Eu sou a medida de todas as coisas. Eu que sei o que é bom para mim. Eu é que decido o que eu vou vestir. Quanta gente levando outros a pecado por causa de suas roupinhas coladas, por causa da exibição do corpo. Eu já disse, corpo não é para mostrar, é para esconder. O que não significa as mulheres saírem de burca agora, não estou falando isso. Porque facilmente esse pessoal que se desgosta com esse discurso, porque é exibicionista, porque gosta de se mostrar, porque gosta de seduzir, colocam palavras na boca da gente. É um mecanismo de defesa isso. Ao invés de cair na real, reconhecer o próprio erro, ser humilde. E assim vão caminhando bonitos para o abismo. As pessoas que resistem à verdade, resistem ao próprio Deus. De Deus ninguém se esconde. O que importa hoje é aparentar muita beleza, sabedoria e riqueza. Estamos na era da ostentação. Na antiguidade clássica, toda a filosofia apontava para o quê? A busca do ser. Hoje em dia, o que importa? Nós passamos por uma revolução industrial. A revolução industrial trouxe, obviamente, muitos benefícios para a humanidade. Com a indústria nós tivemos vários bens que facilitam a vida da gente. Porém, o homem ficou consumista. O mundo é materialista. As pessoas, hoje em dia, querem consumir mais, mais e mais. São insaciáveis. Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos uma busca desenfreada do ter. E, hoje em dia, nós temos a busca das aparências. O mundo das redes sociais, o mundo do Instagram.
O mundo do Facebook. Hoje em dia, e essa denúncia que faz é Roberto Chiniachik, o que importa é parecer ter e parecer ser. O mundo das fake news é o mundo das fake people, pessoas fake. Tudo montagem, tudo maquiagem. O que é natural, as pessoas têm medo de envelhecer, pânico dessa ideia. Então, nós vamos vivendo essa cultura de aparência, a cultura da fachada. E assim, estamos longe da virtude da humildade e nos desconectamos da nossa essência. E o custo da aparência é altíssimo. O custo material, o custo psicológico, maior do que o material, porque a pessoa fica escrava desses falsos valores. O cristão moderno vai perdendo cada vez mais a capacidade de se blindar contra essas coisas. Por quê? Porque não está vivendo as virtudes. Ele não está fermentando o mundo. Ele não é luz do mundo e sal da terra. Essa luz vai ficando cada vez mais apagada. Esse sal cada vez mais insosso. Porque eu não consigo tirar o mundo de mim. Saí do mundo na conversão, mas na santificação eu não tiro o mundo de mim. A santificação é um processo constante de tirar o mundo de mim. Então, nós precisamos fazer uma análise. Você que tem rede social, para que você tem rede social? O que você posta na sua rede social? Com que objetivo você faz uma postagem na rede social? Com base no que eu estou falando hoje aqui, eu sinceramente espero que a cada domingo todos saiam daqui com um dever de casa espiritual. Procurar colocar em prática o que a gente ouviu no Evangelho, o que foi falado na homilia. Agora, quantas pessoas não ficam olhando para o lado? Peraí, deixa eu ver se meu pai vai fazer o que o padre falou. Não, meu pai não fez, então eu não faço. Deixa eu ver se a minha esposa vai fazer o que o padre falou. Não, ela não fez, então eu fico aqui no meu canto. Não dependa de ninguém para ser o santo que Deus merece que nós sejamos. Tá? Infeliz daquele que fica procurando desculpas para não fazer o que tem que fazer. É uma pessoa cuja consciência o convida a ser melhor, mas que abafa e cala essa graça de Deus por ser uma pessoa mesquinha, pequena, apegada. E esse é um trabalho sutil do demônio, que não quer que a gente evolua. Então, nós vivemos a era da autoestima exacerbada, da superexposição, do culto à aparência. Quando Santa Teresa diz que humildade é caminhar na verdade, ela sabe que isso proporciona uma paz duradoura. A verdade sustenta-se ao longo do tempo, ao passo que a mentira, a casquinha da aparência, dilui-se rapidamente. Se disserem alguma mentira sobre mim, o que importa? O que conta mesmo é o que eu sou, não o que pensam e falam, quer melhorando, quer piorando a minha imagem. E aí,
eu vou propor aquela frase belíssima de Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu já mencionei aqui, que é a base da minha autoestima. Eu sou o que Deus pensa de mim. Infeliz da pessoa que se meter nesta prisão horrorosa da dependência da opinião dos outros. Liberte-se disso. Isso é um sintoma de alta soberba. Viver em função de impressionar as pessoas. Serão eternos sofredores esses. Liberte-se disso, seja você. Assuma quem você é, o que você pensa. Deixe quem quiser falar, porque sempre vai ter gente que vai falar bem e mal de nós. Não se iluda. E aí, tanto falando bem quanto falando mal, nós vamos ver pessoas que vão exagerar no bem, que vão nos incensar demais, e a gente corre o risco de inchar, de se achar, e as pessoas que vão caluniar, vão denegrir a nossa imagem. Nós temos direito, sim, à ampla defesa, sempre, quando caluniado. Mas, no mundo em que as pessoas não estão seguras de si mesmas, no mundo em que as pessoas não vivem isso que Santa Teresinha ensina, eu sou o que Deus pensa de mim, aí vão ficar perturbadas, não vão sossegar enquanto não acharem que discursaram o suficiente para que as pessoas tivessem uma boa opinião delas. Veja o que está no Diário de Santa Faustina, no número 593. Ó meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece que por si mesma é nada e miséria, e o que tem de bom em si é apenas dom de Deus. Quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente, e que dela é só a miséria, isto a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus, e Deus, vendo a alma em tal disposição, persegue-a com suas graças. Quando a alma se aprofunda no abismo de sua miséria, Deus utiliza sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeiramente feliz, é apenas a alma verdadeiramente humilde. De início, sofre muito com isso o amor próprio, mas Deus, após o corajoso combate, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo é desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia em si mesma, mas põe toda a sua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela. E então a alma permanece na maior felicidade que ninguém poderá compreender. Exemplo disso é o nosso padroeiro, São João Maria Vianney. Padroeiro dos padres, considerado burro, incompetente, porque não sabia latim. Foi mandado para uma cidade problemática chamada Ars, onde só tinha bandido, por assim dizer, cachaceiro, uma cidade assim perdida. E aí, ele que tinha esse grau de humildade, chega em Ars e transforma toda a cidade. Converte a cidade inteira. As filas no seu confessionário eram gigantescas. Deus o acumulou de dons que poucos santos tiveram. Um desses dons era saber os pecados dos penitentes antes que eles abrissem a boca. São João Maria Vianney dava tudo que tinha, até a comida dele, aos pobres. E para comer ele mendigava de volta o próprio alimento. Comia em pé, para vocês terem ideia. Dormia pouco. A vida dele foi o serviço a Deus. E, como diz a Sagrada Escritura, quem se humilha será exaltado. Ele é simplesmente o padroeiro dos padres, aquele considerado burro, incompetente, mané.
é uma questão de fé. Então, ele acreditou nesse discurso. Ele vivia isso que eu estou falando aqui. E aí nós vemos o resultado qual é. E aí é questão da gente escolher que resultado nós queremos para as nossas vidas. Bom, eu vou propor aqui um exercício para trabalhar a humildade. Na realidade, é uma oração. Ela se chama Ladainha da Humildade. As ladainhas têm por característica uma sequência de súplicas, elas são repetitivas. Né? E essa ladainha da humildade, composta por um cardeal da igreja, ela trabalha os vários aspectos da humildade. Por isso eu quero fazer uma análise dessa ladainha com vocês. Diz assim: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Então ela começa colocando a gente na condição de pecadores. Essa é a nossa condição primeira. A primeira verdade absoluta com relação a todos nós é essa. E se você acha, eu não. Eu sou uma pessoa muito boa, assim, quase não faço nada de errado, já está pecando por orgulho. Peça a Deus que quebre seu orgulho. Aí começa a ladainha. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Por que a ladainha começa com Jesus, manso e humilde de coração? Porque a única vez em que Jesus falou de si na Bíblia foi dizendo: aprendei de mim, mandando, portanto, aprender com ele, que sou manso e humilde de coração. Então, duas grandes virtudes que nós devemos cultivar: mansidão e humildade. E aí é curioso ver que a ira, que é o oposto da mansidão, ela acontece justamente por causa do orgulho. Porque o que vale são os meus critérios, seja feita a minha vontade. Eu estou perdendo a paciência com você aqui porque você não se enquadra no meu padrão. Aí vamos lá, começa a ladainha. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser buscado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de... aí até aqui são os desejos desordenados. Vejam que interessante, porque na ladainha eu tenho os principais desejos desordenados, dos quais eu peço o livramento de Deus. Todo mundo quer ser estimado, amado, procurado, louvado, honrado, preferido, consultado. E aí, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, nós nos chateamos quando isso não acontece. Vou dar um exemplo. Eu sou Neilton, o seu padre. Poderia me chatear se você fosse consultar outro sobre algum assunto. Poxa, não me consultou? Eu que sou o padre dele. Pode acontecer com qualquer um, sim ou não? Você que é pai, seu filho, consultar um tio sobre algum tema que você acha que você, como pai, poderia orientar, o que você estaria esperando que ele consultasse você. Poderia ficar chateado? Sim. Então,
os relacionamentos vão degringolando por conta disso, porque a gente quer ser estimado, amado, buscado, louvado, honrado. Então, na ladainha, nós pedimos a Deus que nos livre. E a Bíblia diz o quê? Pedi e recebereis. Como a Bíblia também diz, sem mim nada podeis. Então, como eu espero me desinfectar dessas doenças, se, em primeiro lugar, eu nem sei que as tenho? É tão interessante que quando eu passo a ladainha da humildade como penitência, quando a pessoa peca por orgulho, enfim, dependendo do pecado, é essa penitência que eu passo. A pessoa que não quer perdoar, enfim. É interessante escutar que as pessoas dizem, nossa, eu empaquei em algumas linhas da ladainha. Por quê? Porque é ali que você tem problema. Se de repente você, ao dizer do desejo de ser amado, aí você, não, eu quero ser amado pelo meu filho, pela minha filha. Eu quero ser amado pelo meu pai. Não, isso eu não... A alma santa, ela é livre. Totalmente livre. Por quê? Porque quando eu quero ser amado, desejo ser amado, e não sou amado, eu me chateio com a pessoa, eu vou brigar com ela, eu vou discutir, eu vou dar gelo. E isso vai contra o quê? Contra a caridade. Agora, se eu não estou esperando ser amado, pelo contrário, eu quero é amar. Porque em Cristo amar é dar sem esperar nada em troca. E cuidado, papais e mamães. Quantos papais e mamães não dão esperando em troca? Quantos pais e mães não querem ter o controle da vida dos filhos? Quantos pais e mães não querem reter os filhos o máximo de tempo em casa? Olha que loucura. E às vezes esse fenômeno é inconsciente. Por quê? Porque, sobretudo se o casal não se dá bem, se o casal não tem cumplicidade, não tem amizade, o elo de ligação é aquele filho e aquela filha. Chegou a hora de casar, bate o pânico. Caramba, eu vou ficar só com essa bruxa? Eu vou ficar só com esse ogro? Como vai ser minha vida com essa criatura aqui, só nós dois? Bem-vindos ao mundo encantado do inconsciente humano. Aí esse pai, essa mãe começa a fazer todo um jogo para evitar que o filho, que a filha bata asas. Aí começa a botar defeito no namorado, implica com a namorada, sei lá, que é para quê? Para o meu filho ficar aqui eternamente comigo, debaixo da minha asa. Bem-vindos ao mundo do egoísmo. Pais, entendam que vocês não têm a posse dos seus filhos. Um pai e uma mãe têm um filho para o mundo, para a vida, para Deus. Para seguir o chamado que Deus quiser. Ser freira, ser padre, ser religioso, ser consagrado, se casar. Então, no primeiro bloco, a ladainha da humildade nos pede... No primeiro bloco da ladainha da humildade, nós pedimos que Deus nos livre desses desejos desordenados. E no segundo bloco, nós trabalhamos os temores. Por quê? Porque no temor, eu posso ter um ídolo por trás, um apego. Então, do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Olha aí. São as principais situações negativas, por assim dizer, entre aspas, em que nós podemos nos encontrar nos nossos relacionamentos com as outras pessoas.
É a humilhação, é a ridicularização, é o menosprezo, é a injúria, o escárnio, o esquecimento. E aí vejam, o grau de liberdade que vai ter a pessoa que perder esses medos. Porque ela assume de modo adulto, maduro, inteligente. E essas situações podem acontecer desde que o mundo é mundo. Sêneca, um grande orador romano, escreveu uma obra intitulada Tratado sobre a Ira. Qual é o remédio que Sêneca prescreve para evitar a ira no tratado? É exatamente esperar menos das pessoas. Sermos mais pessimistas. O excesso de expectativas acaba frustrando. E essa frustração vai gerar a ira. A ira normalmente é acesa quando nós nos sentimos injustiçados. E eu me sinto injustiçado quando eu acho que eu mereço alguma coisa. Isso aqui é meu, me pertence. Me tomaram. O humilde não espera nada. Ele deixa todo mundo se servir, se sobrar, ele se serve. Sobrou o menorzinho, ótimo, ele louva e agradece a Deus porque sobrou alguma coisa e porque ficou um pedaço pequeno para ele, porque assim ele tem como imitar melhor o seu Senhor. É isso. Então esse aqui é o grau máximo de liberdade que o ser humano pode ter. Essa é a chave da plena felicidade humana. Tanto é assim que o amor só é possível a partir da humildade. Da humildade. Humildade não, né? O amor tem duas pernas, anota aí. Humildade e paciência. O que é a paciência? É a virtude da espera. Eu espero o tempo do outro, eu espero o tempo de Deus. E é a virtude da tolerância. É obra de misericórdia suportar com paciência os defeitos do próximo. São duas virtudes distintas, mas interdependentes. Uma depende da outra. Por quê? Não há paciência sem humildade. É impossível. E todo humilde tem que ser necessariamente paciente. Então, felizes de nós que soubermos aproveitar as oportunidades que a vida vai nos dar, de trabalharmos a humildade e a paciência. Agora, o que nós fazemos? Quando chega uma pessoa chata no meu trabalho, ou quando meu pai está sendo chato, alguém, a gente solta os cachorros, a gente dá gelo, a gente foge. Hoje, a pessoa se divorcia. Olha isso. Você é casado. Por quê? Porque eu sou a medida de todas as coisas, eu quero ser feliz. Ou a gente se enquadra no projeto de felicidade de Deus, ou seremos eternamente sedentos de felicidade. Então, a fórmula da felicidade quem detém é Deus. E quanto mais a gente se converter, mais felizes seremos. Por isso, Santo Agostinho já dizia, quem tem Deus e mais alguma coisa, tem menos do que aquele que tem só a Deus. Porque o espaço que uma criatura, que pode ser uma pessoa, pode ser um bem material, pode ser, sei lá, a beleza física, ocupar no seu coração, é 10% esse espaço, é 20%, é 30%, então você vai ter 30%, 20%, 10% de sede de felicidade. Enquanto Deus não ocupar todos os espaços, não seremos plenamente felizes. Por isso, os santos são os nossos modelos de felicidade, inclusive. Não houve um santo da igreja infeliz. Eu vou morrer dizendo isso.
Não houve um santo da igreja com síndrome do pânico, com ansiedade, com nenhuma dessas mazelas. Essas ansiedades, essas questões psiquiátricas modernas, eu arrisco dizer, eu não estou dogmatizando, mas podem esconder muitas questões relacionadas à falta de humildade. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, nós podemos ver desafios no campo das virtudes, isso com certeza. Já disse e repito, e aqui eu estou dogmatizando, as virtudes teologais estão afetadas nos quadros de depressão existencial. Depressão bioquímica, já disse e repito, tem solução com remédio. Depressão existencial precisa de tratamento espiritual. E hoje a gente vê as pessoas só se tratando com medicamentos e psicoterapia. E a má notícia é que não vão resolver o problema. Porque aquilo que tem raiz espiritual, só uma solução espiritual. E as questões relacionadas à ansiedade estão atreladas a medos. Como cabe medo na vida de uma pessoa de fé? Medo de quê? Se eu confio na providência divina. Medo de quê? Se eu estou fazendo tudo que eu sei e posso, tudo que está ao meu alcance para atingir o objetivo que eu quero. Não cabe medo em quem está se mexendo e quem confia em Deus. Quem está com medo está com problema de virtude aí. Pode ter certeza. Às vezes a virtude que está faltando é eu me mexer. Eu estou só na reza, confiando em Deus. Às vezes eu me mexo e não estou confiando em Deus. Ou às vezes eu estou me mexendo, mas não estou confiando suficientemente em Deus. E por isso, o medo. Por trás desse medo pode ter um apego, eu só vou ser feliz se eu obtiver isso aqui, então isso é meu Eldorado, eu tenho que ter isso. E aí eu fico ansioso, roendo unha, a ansiedade está me carcomendo, porque ou a coisa é do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei, ou então eu não quero, ou então não me serve. Então, feliz do ser humano que conseguir entender essas coisas e começar a trabalhar a fé nesse nível. Agora, quantas pessoas não vão fazer da vida uma grande aventura de fé, senão que vão usar a fé para melhorar a vida. A fé é um objeto de uso. Não é a essência da minha caminhada aqui. Eu não vivo em função do céu, eu não vivo em função da santidade. Eu vivo em função de realizações materiais, realizações pessoais, eu vivo em função de prazeres, de quê? Por isso o eixo tem que ser outro, não pode ser horizontal, tem que ser vertical, porque quem procurar o eixo vertical, o horizontal se resolve, porque é impossível eu buscar a santidade e não ser feliz. Existe muito prazer na santidade, mas são prazeres de outro tipo. Prazeres sublimes, prazeres espirituais. Terminando a ladainha. Os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. E aí, quem reza essa oração todos os dias, um belo dia, vai se ver numa situação, por exemplo,
de esquecimento. Um amigo não me chamou para o aniversário dele. E é um grande amigo meu. Eu fico sabendo, poxa, não me chamou? Eu que me considero um grande amigo, né? Isso antes da pessoa ir lá reclamar, poxa, eu que sempre fui seu amigo, sempre estive do seu lado e tal, você não me chamou para sua festa, estou sabendo que você deu um festão aí. Boca livre com o escocês solto. Aí, o que vai acontecer? Como eu faço essa oração, o anjo da guarda vai chegar do lado com a asa e vai falar, ei, como é que é mesmo que você reza na ladainha da humildade? Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus? Ué, está reclamando de quê? Olha aí, Deus te deu a oportunidade de aqui agora não ser estimado. Se você não está se sentindo amado pelo seu amigo, olha aí, você não diz do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus, está reclamando do quê? Ah, olha só. Então, aí, a gente vai ser constantemente chamado a ser coerente. Agora, tem que ser muito macho, tem que ser muito macha para assumir da humildade como tarefa espiritual. Muitas são as pessoas que têm problema com essa ladainha, porque dizem, não, eu não creio em algumas linhas, eu não gosto, eu acho muito difícil, eu acho pesado isso aqui, é porque aí, ó, o orgulho está levando bofetada. A verdade é essa. Então, quem confia em Deus sabe que Deus vai providenciar tudo isso aqui, que com Deus é sempre parto sem dor. Quer dizer, no início tem dor, depois a dor vai embora, tá? Então, caríssimos, é isso. Vamos pensar esta semana, então, como vamos viver essa virtude. E terminamos, então, esta homilia com o final da nossa ladainha. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho, o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que através do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como fundamento de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde, a mais santa das criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.